Olá para todos vocês. Hoje eu vou estar abordando um assunto bem interessante aqui com vocês, certo? Sabemos que em nossa fauna e flora, tanto em florestas tropicais como em florestas subtropicais, existem plantas que vivem em árvores, não é? Dentre as mais conhecidas são as bromélias e as orquídeas, confundidas comumente como plantas parasitas. Então hoje eu vou estar aqui dizendo para vocês, não é, esclarecendo esse assunto, falando qual a diferença entre esses dois tipos de planta, das orquídeas, que são epífitas, e as parasitas, certo? Então, eu quero agradecer muito a vocês que se inscreveram no canal. Hoje somos 227 inscritos, certo? Esse número pode ter mudado de alguma forma. Eu agradeço muito. Então convido a você que não é inscrito a se inscrever aqui no canal Sidney Ferreira Orquídeas, certo? A deixar seu like se você é inscrito. E você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal para que possa fazer parte dessa família que a cada dia cresce mais. Então pessoal, vamos para o vídeo. Bem pessoal, como eu tinha dito antes para vocês, várias plantas são confundidas como plantas parasitas. Mas qual a diferença entre as plantas epífitas e as plantas parasitas? Vamos falar primeiro das plantas epífitas, que entre elas estão as bromélias, orquídeas, líquens e também as samambaias, não é, que são plantas epífitas. Mas por que são chamadas assim? As plantas epífitas, elas sobrevivem em árvores, elas crescem, elas germinam suas sementes em frechas de madeiras das árvores, certo? Das cascas das árvores. Elas usam as árvores como um lar para se fixar, certo? Elas não se alimentam necessariamente da planta, elas só usam a planta como forma de fixação, certo? Ela abraça as árvores com suas raízes, se nutre da umidade relativa no ar, da chuva, não, elas se alimentam da água da chuva e também da poeira, que ali na poeira ela tem vários nutrientes orgânicos decantados, tá certo? Então ela gruda facilmente, a poeira gruda facilmente nas raízes das orquídeas e na casca da árvore, e assim quando chove, todo aquele nutriente em forma líquida é absorvido pelas raízes das orquídeas, certo? As orquídeas praticam a fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Agora, por que eu falei isso tudo? Diferente das orquídeas, as plantas parasitas, dentre elas o cipó chumbo, não é? A erva de passarinho, que muita gente aí conhece, elas têm uma raiz chamada ostório. Enquanto a raiz da orquídea é só usada como fixação para se segurar ali e se nutrir, a raiz chamada ostório das plantas que são parasitas penetram na casca das árvores, certo? E ali elas se alojam no sistema vascular da planta e começam a se alimentar da sua própria seiva, da seiva da árvore que ela está presa, certo? Ou seja, a árvore é um hospedeiro e essa planta que se fixou nela, ali está sugando os seus nutrientes, é a planta parasita, ok? Então as plantas parasitas se alimentam da seiva da árvore que elas estão, do hospedeiro, certo? Por que isso acontece? As plantas parasitas, primeiro assim, as plantas elas produzem o seu próprio alimento, certo? Elas fabricam o seu próprio alimento. A maior parte das plantas que está na nossa fauna e flora de todos os países, incluindo o nosso, elas fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento. As plantas parasitas não faz fotossíntese, Sidney? É isso que você está falando? Não, a planta parasita, ela sim faz fotossíntese, mas tem uma diferença nisso. Ela não produz alimento o suficiente para sua sobrevivência. A fotossíntese dela não é o suficiente para sua sobrevivência, para a sobrevivência delas, ok? Por isso elas precisam de um hospedeiro para sobreviver. Dessa forma elas usam suas raízes, denominadas ostórios, como falei para vocês antes, e fixam suas raízes na madeira
árvore hospedeira, certo? Elas penetram com suas raízes na casca da árvore hospedeira e fixam elas no sistema vascular da planta, se alimentando assim da seiva daquela planta. De certa forma, se a planta hospedeira morre, a planta parasita morre também, porque não tem mais nutrientes para ela poder se alimentar e ela acaba padecendo junto com a árvore hospedeira. Em muitos casos, as plantas parasitas se desenvolvem a tal ponto que acabam matando suas hospedeiras, certo? Porque elas precisam de muito mais nutrientes para se nutrir, dependendo do tamanho do parasita, né? Da planta parasita. O cipó chumbo, às vezes ele cobre a copa inteira da árvore. Ali impede da árvore praticar a fotossíntese e ela começa a secar e a morrer, porque ela só está sendo... a planta parasita só está se alimentando dela e ela não está mais produzindo o alimento, porque ali ela já cobriu toda a planta hospedeira, ok? E então o parasita acaba matando, a planta parasita acaba matando a árvore hospedeira. Já no caso das orquídeas isso não acontece. Olha só, gente, eu vou mostrar aqui para vocês essa braçávula. Olha, a braçávula está plantada em um galho seco de árvore, certo? Em um tronco de árvore, um tronquinho de árvore de Sansão do Campo, que já está seco. A árvore já morreu, não está mais viva. E a planta continua viva, tá vendo? Ela continua viva, então ela não é uma planta parasita. Muitas pessoas que são leigas no assunto, elas pensam que as orquídeas são plantas parasitas. Mas planta parasita se alimenta da seiva da árvore hospedeira. E a orquídea, ela não se alimenta de seiva alguma, ela produz o seu próprio alimento, ela só usa as raízes para se fixar. Dessa forma, as raízes aéreas captam nutrientes do ar, da água da chuva e da poeira, como eu tinha dito a vocês antes, que na poeira tem resíduos orgânicos decantados nela. Então elas grudam aqui nas raízes da orquídea e com a chuva, todos esses nutrientes ficam em forma líquida e essa orquídea pode absorver todos esses nutrientes que estão ali na poeira, certo? A planta parasita, ela morre se a planta hospedeira morre também. Mas aqui a orquídea continua viva mesmo em um tronco seco. Então uma diferença grotesca é essa. Nem todos os parasitas, nem todas as plantas parasitas, elas são dessa maneira, certo? Algumas, elas produzem o alimento o suficiente para a sobrevivência dela, mas mesmo assim elas precisam de outra planta para se alimentar. Elas fixam suas raízes naquela planta. Elas não matam a planta hospedeira, mas ela continua crescendo ali com ela, ok? Isso é parasitismo. Ela precisa da outra, se alimenta da outra. Agora, a orquídea é diferente. A orquídea é uma simbiose que ela tem com a árvore que ela está fixada, certo? Por que simbiose? Porque ela interage com a planta que ela está fixada sem usar dos nutrientes daquela planta, sem se alimentar da planta que ela está. Porque a orquídea, ela produz o seu próprio alimento. Ela é autônoma, certo? Ela fabrica a sua própria comida. Então ela não precisa se alimentar de outra para poder sobreviver. Ela só precisa da outra para se fixar e ficar longe do solo, que todos nós sabemos que a orquídea, ela não gosta de ser plantada em terra porque tem fungos, é muito úmido o solo, ela não gosta disso. Ela gosta de estar livre, com as raízes bem presas e ventiladas, não é? Então elas preferem germinar suas sementes em árvores, no topo de árvores, no tronco e galhos de árvores, ok? Então elas só usam as suas raízes para se fixarem, ok, pessoal? Olha só, se as orquídeas fossem parasitas, simplesmente elas não viveriam em vaso, assim como as samambaias e bromélias, certo? As bromélias, gente, é uma espécie de orquídea que, assim, orquídea não, as bromélias, ela é uma planta bem interessante, certo? Ela nasce em rocha. Ó, tá vendo? A rocha, ela não é viva, mas mesmo assim a bromélia nasce na rocha, ela cresce na rocha, se desenvolve ali. Tillandsia, que é uma espécie de bromélia que em muitos lugares é considerada como praga, jogada fora até mais, porque nasce em postes de energia, em fios de energia.
É uma planta bem resistente, mas os fios de energia e os postes, eles não possuem vida, não é? Eles não têm seiva para ela estar sugando, mas ela tá ali de todo jeito. Ela e a samambaia. A samambaia, ela se fixa em árvores simplesmente para estar ali presa, certo? Firme. A samambaia, ela também se desenvolve na terra, mas ela é uma espécie de planta que é mais epífita. E olha as raízes dessa orquídea solta, gente, tá vendo? Ela não tá presa em árvore alguma. Ela tá simplesmente solta assim no ar, captando nutrientes da atmosfera terrestre, certo? E num vaso, tá vendo? Ela está em um vaso. Essa aqui é uma Rodriguesa venusta. E olha só, ela está assim, com todas as raízes penduradas em um vaso, soltas. Elas não estão fixadas em nenhuma planta, certo? Elas não estão presas em nenhuma planta sugando seus nutrientes. Então, orquídea não é planta parasita, ok? Planta parasita, se você der uma pesquisada, a mais comum de ser encontrada é erva de passarinho, cipó chumbo, que são plantas aí fáceis de você estar vendo aí em cidades. Às vezes você vê em topo de árvore uma planta se desenvolvendo em cima de outra. Elas são como cipós, ok? Tanto a erva de passarinho contra o cipó chumbo, ok? Então, pessoal, a diferença grotesca que tem entre as plantas são essa, certo? São essas as diferenças que uma orquídea tem para uma planta parasita. A orquídea, ela simplesmente vive fixada na árvore. Ela não se alimenta propriamente da planta, ok? Ela não se alimenta da planta que ela está fixada. Já a parasita, ela se fixa, aloja suas raízes, denominada ostórios, no sistema vascular da planta hospedeira, e começa a se alimentar da seiva da mesma, certo? E se a planta hospedeira morre, a planta parasita vai morrer junto com ela, porque não tem mais nutriente algum para ela estar se alimentando. Já se a planta que é a orquídea está fixada, morre, a orquídea vai continuar viva, porque simplesmente a orquídea só está fixada ali, presa e produzindo o seu próprio alimento. Ela só vive na árvore de forma normal. Uma contribui com o desenvolvimento da outra, não é? Isso é uma simbiose, não é parasitismo, ok? Parasitismo é quando uma planta se alimenta de outra, certo? Quando um ser vivo precisa do outro para sobreviver, né? Propriamente dito. Porque se ela se fixa em outra planta, ela se alimenta da seiva daquela planta que ela está fixada, até a árvore vir a padecer. Se a árvore padece, como eu disse antes, a planta parasita também morre. Então a orquídea, ela não é parasita, porque ela não se alimenta da seiva da árvore que ela está fixada, certo? Ela não precisa disso para sobreviver, porque ela faz fotossíntese, e a fotossíntese dela produz alimento suficiente para ela sobreviver. Já a parasita não, ela precisa de outra planta para poder estar se alimentando da seiva dela, para poder completar sua fotossíntese, que não é o suficiente para ela estar sobrevivendo, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu desejo para vocês um feliz e próspero ano novo, certo? Que esse ano de 2021 seja de muita bênção para vocês e a família de vocês, certo? Gente, eu não estava postando vídeo há alguns dias. Vocês perceberam que eu não estava postando vídeos? É porque minha mãe, ela fez uma cirurgia, certo? Ela fez uma cirurgia na perna e eu que cuido dela. Então eu estava cuidando dela esse tempo e não tinha tempo para estar gravando vídeo para vocês. Mas agora eu vou voltar continuamente com os vídeos, que agora ela já está um pouco melhor, então posso voltar a gravar vídeo para vocês, certo, pessoal? Então, se você não é inscrito, eu conto com a sua inscrição, certo? Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like caso você tenha gostado do vídeo, venha fazer parte dessa família, que já somos 227 inscritos, e até o próximo vídeo.